nessa, Fê, porque a gente vai começar o programa de hoje com polêmica. A mais comentada das últimas horas, a delação de Mauro Cid. O homem, gente, decidiu que vai contar tudo para a Polícia Federal, viu? Ainda não há informações do foco da delação. Isso porque o Cid é investigado em mais de um caso, como, por exemplo, a tentativa de vender ilegalmente os presentes dados ao governo Bolsonaro e a participação de uma suposta fraude de carteiras de vacinação do ex-presidente da República e de sua filha de 12 anos. Com esse pedido de delação, também surgiu o pedido da defesa de liberdade provisória do Cid. Vale ressaltar que não é só chegar e delatar tudo não, viu? Depende da liberação de Alexandre de Moraes, que deve sim decidir já nos próximos dias se aceita ou não esse pedido. Como eu disse, o assunto tá dando o que falar. E o ex-chefe da Secretaria de Comunicação de Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten, chegou a publicar nas redes sociais que não há o que delatar. Para isso, nós trouxemos aqui o sofá mais polêmico deste país. Afinal de contas, hoje, Fê, temos Mano Ferreira, Felipe Monteiro e o nosso queridíssimo primo do Kim Kataguiri, Nelson Kobayashi. Um abraço, Kim. São os três mosqueteiros, né? Senhores, tudo certo? Tudo certo. Escuta, esse país não dá sossego, né, ô Filipão? Pô, ontem feriadão e tal, de repente Cid vai delatar. Tudo muda de repente, né? Tudo muda de repente, né? É bom lembrar, Paulinho, primeiro ponto que a prisão do Cid, no meu entendimento, era uma prisão ilegal, né? É um absurdo você manter uma pessoa presa durante 4 meses sem nenhum tipo de denúncia, né? Por um crime de pouco potencial lesivo à sociedade. É bom lembrar que ele está preso por suposta fraude à carteira de vacinação, não é? Então, você está vendo agora o STF usando o mesmo expediente criticável da Lava Jato. E o Gilmar Mendes, recentemente, numa decisão relacionada às delações premiadas da Lava Jato, ele falou que a Lava Jato usava delação premiada, prisão preventiva, como forma de tortura. Então, o que eu vejo no caso do Mauro Cid é a justiça forçando uma delação premiada por meios espúrios e ilegais. Eu, como defensor do Estado Democrático de Direito, eu tenho que fazer essa ressalva em relação ao Mauro Cid, não é? Agora, é bom lembrar que o próprio STF também decidiu, de forma clara, que delação premiada por si só não vale nada. Tem que ter delação premiada acompanhada de documentos que provam o fato, né? Então vamos ver, Paulinho, o que o Paulo Cid tem para falar e tem para provar. O Nelson, explica um pouquinho o juridiquês pra gente, porque tem essa história do Alexandre de Moraes aceitar ou não. Por que ainda há essa etapa? Bom dia, Paulinho. Bom dia aos colegas, todo mundo que nos acompanha. Há essa etapa de homologação, que é esse aceite, né? É bater o martelo de que a delação foi, de fato, conferida e foi dentro dos limites legais, porque a delação por si só ela não é suficiente. Não basta um delator, que precisa ser naturalmente alguém que está confessando algo e também trazendo outras pessoas para a investigação, não basta que ele faça essa imputação. Ele tem que trazer também elementos que embasem estas acusações, ou seja, indícios de prova, caminhos para a prova. Ele tem que colaborar, de fato, com a investigação, com documentos, inclusive, não basta só alegar que outra pessoa foi culpada disso ou daquilo. Por isso é que precisa passar por esse crivo judicial da homologação. E aí, Paulo, eu queria concordar com o Felipe aqui em tudo o que ele falou, porque tem muito cara da estrutura do que aconteceu na Lava Jato. Pessoas presas sem que esteja presente o requisito da prisão preventiva, até que delate, a busca incessante por um presidente, o julgamento acontecendo em um foro incompetente, porque a gente precisa se lembrar que isso está acontecendo no âmbito do STF, quando ninguém dessas pessoas envolvidas tem foro por prerrogativa de função. Então isso parece muito com a Lava Jato. E aí a gente precisa trazer, né? Tem gente que era apaixonada na Lava Jato e agora critica. E tem gente que criticava a Lava Jato e agora não critica. Eu não sei quem é mais hipócrita. A gente precisa ter compromisso, na verdade, com o direito. Foi errado tudo que aconteceu na Lava Jato, por isso que
que ilegal, por isso que anulado depois, posteriormente, e agora aparentemente está acontecendo a mesma coisa. Isso não pode acontecer de maneira como está acontecendo. Explica um pouquinho para a nossa audiência, principalmente eu acho que essa questão do teor dessa delação. O que tem nessa delação? O que você acha que ele vai delatar? A gente não sabe ainda sobre qual caso que ele vai praticar essa delação, né? Porque ele é investigado, primeiro, no caso da falsificação de vacina, que é a razão pela qual ele está preso preventivamente. Ele é investigado no caso das joias. É geral, né? Ele é investigado... É o centro do poder ali. Ele é investigado agora nesse caso do Walter Delgatti Neto. Isso. Ele também teve alguma participação na investigação do caso dos embaixadores, lá daquela reunião. Então a gente não sabe ainda sobre o que ele vai delatar. Como há um pedido, aparentemente, da defesa de que a prisão preventiva seja cancelada, que ele seja solto, aparentemente isso indica que a delação tem a ver com o caso do cartão de vacina. Sim. Que é o que, na investigação, tem mais robustez. Tem todas as DNAs do Mauro Cid e o maior beneficiário foi, claro, o Bolsonaro. Agora, o Nelsinho, você está trazendo do ponto de vista jurídico, né? Agora, do ponto de vista emocional, pessoal, o homem está preso desde maio, maninho. Exato. E ele está vendo aí ao longo do noticiário o Bolsonaro terceirizar a culpa para ele, certo? O movimento político que está acontecendo é esse. Boi de piranha. A estratégia da defesa de Mauro Cid é justamente de dizer que vai delatar e que vai confessar e que vai ajudar nas investigações, mas pediu a liberdade provisória. Sim. É previsível, né? Ele deseja ser livre como qualquer pessoa que está presa. Agora, é difícil saber qual vai ser a extensão de uma possível delação. O advogado dele fez como se fosse aquela... Sabe quando vai ter uma disputa de rally de moto e a pessoa, numa terra batida, fica dando rabiadas com a moto para subir poeira e deixar a vista esfumaçada. Foi isso que fez o advogado do Mauro Cid ao dizer, por exemplo, que podia dar 30 versões do que aconteceu. Então ele faz uma movimentação para deixar a vista nublada e, nesse sentido, tentar ver, na minha visão, até que ponto o ex-presidente Bolsonaro estaria disposto a proteger ou não o Mauro Cid, porque vale lembrar, além do Cid, há o envolvimento do pai dele. Então é uma questão familiar aí, que no fim das contas é uma questão de ele vai proteger a ele e ao pai ou vai proteger ao Bolsonaro. É meio que essa escolha que ele fica para tomar. E provavelmente ele vai proteger a ele e ao pai, né? Muito provavelmente. Agora, em que extensão vem essa delação? Porque vale lembrar também que no celular do Mauro Cid, que foi apreendido, há mensagens de teor golpista também. O que pode fazer com que a investigação se comunique, inclusive, com os atos do 8 de janeiro. Então, o Mauro Cid, do ponto de vista político, ele é muito estratégico, porque ele era o braço direito operacional do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o que se diz é que ele estava ali por dentro, nos bastidores do poder, em 99% do que aconteceu na cúpula do governo Bolsonaro. Portanto, se houver uma delação do Mauro Cid de fato, pode vir qualquer coisa daí. Coisas que a gente nem sabe. E claro, com essa movimentação toda, tem uma música pernambucana, um forró, que diz que pode acontecer tudo, inclusive nada. Porque ele pode também tentar neutralizar o presidente Bolsonaro. E aí... Mas numa delação? Fechando um acordo de delação e pedindo liberdade? Você acha que ele pode poupar o Bolsonaro nisso? A gente não sabe até que ponto está a estratégia dele. E isso também, assim, do ponto de vista... Eu não sou jurista como... Mas, Maninho, dá para perceber pela estratégia que a defesa tá promovendo agora que não acredito que ele vá preservar o Bolsonaro nessa história. Porque se ele fosse preservar o Bolsonaro, pelo menos ao meu ver, ele assumiria a culpa integralmente, certo? A única alternativa é de assumir. Alguém vai ter que assumir essa. Só que mas de repente a delação pode ser dele mesmo, por exemplo, ele falar, eu fiz isso. Não, mas daí não é delação, aí é confissão. Delação ele envolve outras pessoas. Delação é uma caguetagem institucionalizada. Mas porque, por exemplo, delação é para falar, ele estava no meu churras. É porque, dá um exemplo, nas mensagens golpistas, por exemplo, a informação que se tem até agora é que ele recebeu
provocações de outros militares por um golpe de Estado. Então, poderia ser uma delação, por exemplo, que ele diga, olha, esses oficiais aqui estavam tramando um golpe. Então, é muito difícil, sem ter ainda os elementos concretos do que ele vai falar. Até porque, Paulo, a gente viu nas últimas semanas um vai e vem danado da estratégia da defesa. Ia delatar, depois desmentiu, falou que não ia mais. Agora era justamente para gerar a criação de dificuldade para vender facilidade. Exato. Né, depois rolou, por último, era um áudio que ele tinha enviado para a imprensa falando que, olha, o Mauro Cid não vai falar nada de ninguém, ele assumiu tudo para si. A última atualização era essa, agora a gente já se depara com uma delação. Paulinho e Nelsinho, também destacar o seguinte, a delação premiada é um instrumento negocial, né? O Mauro Cid, a defesa está negociando com a Polícia Federal os termos da delação. Então, a extensão da caguetagem, como você bem colocou aqui, a gente não sabe. Pode ser que Mauro Cid venha com documentos, por exemplo, que a PF já tenha, informações que a PF já tenha, opa, não me interessa aí isso. Eu acho... Vai além. Mas daí, fala mais. Mas daí, Felipe, eu acho que para chegar à delação, eles já fizeram essa averiguação. Não, então, Fê, agora o trabalho agora é do ministro Alexandre de Moraes de verificar o conteúdo dessa história, porque tem esse risco, né, dele querer propor uma delação e ele entregar aquilo que ele já está entregando. Foi o que aconteceu com o Palocci, de certa forma. Uma delação. Ele tentou delatar muito depois de vários outros e aí disse, não, mas isso aqui todo mundo já sabe. Então, enfim, é difícil, sem ter ainda o conteúdo publicado do que o Mauro Cid pode vir a delatar, a gente analisar a extensão disso. Porque, como ele era uma figura tão central, um braço operacional do presidente, pode vir tudo dele. Pode vir tudo. Pode vir absolutamente tudo sobre vários assuntos. Exatamente. Né? Não apenas essa questão das joias ou da vacina. E não apenas sobre o Bolsonaro, sobre a cúpula do poder. Porque ele funcionava como uma espécie de filtro entre as demandas da cúpula ali e o que de fato chegava no presidente. E também das vontades do presidente para a operacionalização. Então ele era um filtro mesmo, aquilo que vai de um lado e para o outro. Tem muita informação, portanto, né? Só que o Mauro Cid está numa situação difícil, porque vamos imaginar a hipótese de que o Bolsonaro teria pedido a ele a falsificação do cartão de vacina. O Bolsonaro não teria enviado um e-mail para ele para isso. Não teria mandado uma mensagem. É porque eles conviviam. Eles conviviam. Como é que o Mauro Cid poderia provar essa questão? Será, meu querido Nelsinho, que o Bolsonaro não mandou uma mensagem? Você realmente aposta nisso? Olha só. Você está apostando numa certo profissionalismo de Jair Bolsonaro. Não, eu estou apostando que eles conviviam no dia a dia pessoalmente, presencialmente. Era um no gabinete do outro. Mas pela lógica, se o Mauro Cid não tiver documento físico que comprove a afirmação, cai a delação. Você sabe por quê? Sabe como é que chegaram no Mauro Cid? Pelas trocas de mensagem do Mauro Cid. Eu não sei se vocês viram a representação da Polícia Federal que pediu a prisão preventiva dele. Lá tem todo o histórico, tem todo o caminho. O Mauro Cid conversando primeiro com o médico lá do Centro-Oeste, depois com o pessoal do Rio de Janeiro. Tem toda a troca de mensagens. Se tivesse uma mensagem do Bolsonaro, não precisaria nem da delação. A própria polícia já teria esse acesso no celular dele. Ou seja, não há, porque o celular dele já foi revirado. Mas o ponto é, de fato, ele estava diariamente na convivência pessoal do Bolsonaro. Então, realmente, não faz tanto sentido ter muitas mensagens. Então, é até perigoso uma espécie de delação sem prova. Isso pode até ensejar uma calúnia, né? Uma denunciação caluniosa. Então, gente, aí que ele fica preso de vez. O tenente-coronel Mauro Cid já prestou 3 longuíssimos depoimentos à Polícia Federal. Se a delação tiver o aval, inclusive do Ministério Público e do ministro Alexandre de Moraes, a gente deve enxergar aí nos próximos dias vários episódios de vários depoimentos, porque o negócio vai ser longo, vai ser extenso. Não é uma delação de um momento específico que você vai lá numa tarde e conversa com a polícia, não. O negócio vai demorar, ou seja, um fim de ano quente nós teremos na política nacional. Agora, um ponto que eu acho importante, eu não sou jurista. Uma coisa é o debate técnico-jurídico sobre qual é o grau de responsabilidade jurídica que pode ter do presidente Bolsonaro. Outra questão é do ponto de vista político. Porque aí, do ponto de vista político, já é batom na cueca. O Mauro Cid era o operador do Bolsonaro. Então, eles conviviam diariamente, a coisa do mais íntimo círculo do poder.
O fato de já ter essa robustez de provas contra o Mauro Cid depõe, do ponto de vista político, contra o presidente Jair Bolsonaro. Mas o eleitor do Bolsonaro não liga muito essa ideia. Eu acho que a narrativa que o Bolsonaro está sendo perseguido, que está sendo construída pelos apoiadores do Bolsonaro, está colocando o presidente também numa situação de defesa. Vocês acham, que isso vai colar? Tá colando. A minha tristeza é que é exatamente o mesmo negacionismo da militância que havia com o ex-presidente Lula. Exato. E que há agora com o ex-presidente Bolsonaro. Porque no caso Lula, ele não tem nenhuma condenação, mas tem batom na cueca politicamente. Eu vou falar uma coisa pra você. Mas não há imagem pior para um político do que ser um ex-presidiário. Não há imagem pior. Quem passa pela cadeia fica marcado. Pode ter processo anulado aqui e ali, mas fica marcado. Marca. A imagem atrás das grades é muito forte. Não, a imagem atrás da grade. Aí depende de como você se constrói essa imagem. Olha, alguém que foi condenado, que foi perseguido pela justiça de maneira correta, ou alguém que foi injustiçado. Isso também passa uma mensagem, né? Não, mas foi tão injustiçado a ponto de ter sido preso. Tem essa ideia também. Não, mas a questão é a seguinte, a comparação do que aconteceu com o presidente Lula e o que aconteceu com o Bolsonaro, na minha opinião, ela é incabível. Né? A corrupção da Petrobras, né, é nítida, você viu ali. Claro. As pessoas devolvendo bilhões de reais de volta ao erário público, né? No caso do Bolsonaro, quando você vê que a acusação contra ele é falsificação de vacina, é suposto ato golpista... Você sabe que às vezes eu tenho dúvida se você é de esquerda. Não, eu sou de esquerda. Mas eu acho... Eu tenho uma certa coerência. Eu acho que a pregação antidemocrática do Bolsonaro... Você não fica na dúvida? Eu acho confuso. Felipe, sei lá, esse sofá ele é esquisito. Não é estranho. Quem senta no meio, sempre fica doido. Você vê que o Mano veio, né? O Mano entrou com a camiseta do Che Guevara. É isso. Aí ele sentou convertendo. De repente, ele foi se convertendo. É a mesma coisa que o Felipe. Tudo é contraste. Na vida tudo é contraste. Tudo é contraste. O que você ia falar, Maninho? Não, o que eu ia dizer é que, na minha visão, do ponto de vista político, a pregação autoritária de Bolsonaro ao longo não apenas do seu governo, mas de sua carreira política e a radicalização dos seus seguidores fanáticos que invadiram os prédios da República, na minha visão, é batom na cueca. O que aconteceu no dia 8 de janeiro foi resultado de uma pregação autoritária sistemática do grupo político do presidente Bolsonaro. Mas não dá pra fazer essa ligação com o Bolsonaro, né, mano? Os atos do dia 8... Não, veja, eu não tô falando do ponto de vista jurídico. Não, de qualquer ponto de vista. Ele não fez esse tipo de incitação pública. Ele ficou, na verdade, isolado. Ele não falou foi nada. Mas, claro que deveria ter falado pro pessoal. Vai pra casa. Às vezes fala muito, né? O fato de dele não ter reconhecido o resultado eleitoral. Não sei. Veja, ele não poderia ter ajudado. Poderia ter. Mas... Ele não seguiu os protocolos, os rituais da democracia. Ele não reconheceu o resultado eleitoral, ele saiu do país e não passou a faixa. Ou seja, tudo isso são coisas que foram Isso justifica a turma ir lá e fazer uma invasão por conta do silêncio dele? Nada justifica a invasão e aqueles que invadiram são pessoalmente responsáveis pelos seus próprios atos. Não estou falando algo diferente disso. E só eles. O meu ponto é que lance do 8 de janeiro. O meu ponto é que os processos políticos também precisam ter uma cobrança sobre os agentes políticos. O maior líder de um grupo político não pode fazer de conta que é uma criança que não sabe as consequências. Senhores, olha só, vamos